manifesta mais no setor político, na realidade é a colheita de uma sociedade que tem semeado na carne. Então, temos aí vamos entrar agora na época do carnaval, né? É um momento de semear na carne. E por semear tanto na carne, a sociedade semear tanto na carne, colhe corrupção. É o que a Bíblia está dizendo. Paulo adverte a igreja que quem semeia na carne, semeia na carne, vive segundo a natureza humana da carne e colherá a corrupção. É o que se faz no carnaval. O carnaval semeia-se na carne. E depois as pessoas não querem ceifar e colher corrupção na política e em outros setores. Então está só cumprindo a sociedade que a gente está vivendo, está só cumprindo o que está na Bíblia. Concupiscência, falamos então, lembrando aqui, falamos da primeira lição, falamos de novo, concupiscência é esse verso que Paulo fala em 5,18, em Gálatas capítulo 5, verso 16, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência aqui, essa palavra concupiscência significa epitúnia, no original grego é epitúnia, que significa forte e contínuo desejo de fazer e ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Daquilo que falamos agora anteriormente, de Eva e etc. Desejo pelo que é proibido. Muito interessante essa. E fizemos na primeira lição, então, uma diferença entre cobiça e concupiscência. Assista lá e você vai entender. A vida guiada, segundo ponto aí, segundo subponto do primeiro ponto. A vida guiada pela concupiscência da carne. Temos anseios, mas estes precisam ser controlados por Deus. Ou seja, isso é interessante. Temos anseios. Temos esses anseios aqui, se refere a anseios errados, desejos obscuros. Né? Muitas vezes a gente não consegue controlar o nosso desejo. Quando a gente vê, a gente já está desejando. Mas pelo Espírito Santo, eu tenho a capacidade de determinar o que eu vou fazer com o meu desejo. Porque a nossa natureza não foi completamente transformada quando a gente aceitou Jesus. Mas antigamente o homem não tinha outra opção a não ser pecar. Mas com o novo nascimento, o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, nós temos a capacidade de identificar esses anseios errados e de neutralizá-los agindo de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui seria semelhante ao estado de natureza, né, que Hobbes fala, que Rousseau também vai tratar, em que esse estado de natureza é que o homem, tendo o seu anseio, ele faz o que quer descontroladamente. Em outro momento nós refletimos sobre isso, mas mesmo a gente tendo esses anseios, eles podem ser controlados se a gente der lugar ao Espírito Santo. O crente que não tem, continuando aqui, o crente que não tem uma mente conduzida pelo Espírito Santo, torna-se uma pessoa sem controle, uma pessoa descontrolada. Uma pessoa que vive de acordo com o estado de natureza. Ele quer, ele vai lá e possui. Ele quer o que o outro tem, ele pega e acabou. Precisamos mortificar a nossa carne, né? Mortificar. O que é mortificar? Segundo o comentarista aí, permitir que Deus controle nossos pensamentos, vontades e ações. E como é que a gente permite? Sujeitando-se à orientação do Espírito Santo. Assim nós mortificaremos a nossa carne, nós mortificaremos, que é isso? Torná-la sem poder, torná-la sem efeito, torná-la sem poder de influência, torná-la sem poder de ação, essa natureza humana que nós habitamos. Vivemos em uma sociedade onde a busca pelo prazer tem feito com que muitos sejam dominados pelo desejo malignos, praticando sem qualquer pudor toda sorte de impureza, e tudo em nome do prazer e da libertinagem. Terceiro subponto aí do primeiro tópico, a vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Longe de Deus e sem o controle do Espírito Santo, o homem manifesta os seus desejos primitivos, né? Volta ao seu estado de natureza, onde ele deseja, vai lá e pega, é igual um leão, né? O leão está com fome, ele mata, ele não quer saber. O homem é insensível à voz de Deus e ao Espírito Santo, sendo governado apenas por seus instintos. Governado por seus instintos, torna-se semelhante a animais, que é o que a gente tem visto a sociedade hoje, né? Fazendo cada coisa que é só um animal, um racional para poder fazer. Mas por quê? Porque estão aí entregues à natureza adâmica, à natureza pecaminosa, aos impulsos carnais, etc.
Uma vida conduzida pela velha natureza leva a olhar apenas para os prazeres momentâneos que o mundo oferece, não atentando para o que é eterno. Então o conceito de eternidade é igual ao animal. O animal vive, né? Na verdade o animal nem sabe que ele existe, né? Ele sabe que há vida após a morte. Alguns acreditam que há céu aí para os animais. Na verdade não é. Quando João fala em Apocalipse que viu no céu o cordeiro e tal, tudo aquilo é ilustrativo. Né? Animal não vai para o céu. O animal existe aqui e ele nem sabe que existe. Assim, enfim, aí é toda uma discussão teológica e filosófica para fazer acerca disso. Mas ele se preocupa com a vida agora, porque para ele não existe vida após a morte. Mas quando você se volta à espiritualidade, você entende que há sim uma vida após a morte e há consequências que serão resultados da vida em vida, né? Davi viu e desejou a mulher de Urias. Então, esse entrega aos instintos aqui foi... A história de Davi ilustra muito bem isso aqui. Ele, um homem segundo o coração de Deus, em dado momento deu vazão aí aos seus instintos. Ele viu a mulher, foi lá, possuiu e fez com que Urias fosse morto. E tudo isso porque ele deu lugar a essa carne. Então, um momento de descontrole, ele fez toda essa destruição que aí. Então você pode trazer isso para os seus alunos. Se por algum momento a gente deixar que a carne nos domine, pode ter uma consequência desastrosa. Segundo ponto, então, a degradação do caráter cristão. Aqui nós vamos falar sobre o caráter moldado pelo Espírito Santo, ataques ao caráter. Então, a proposição a ser trabalhada nesse ponto é o caráter moldado pelo Espírito Santo é semelhante ao caráter de Cristo, né? O primeiro que vem a ser caráter, no grego caráter, estampa, impressão, marca, é um conjunto de traços psicológicos e morais que caracterizam o indivíduo. Então, conjunto de traços morais, psicológicos que caracterizam o indivíduo. O caráter não é inato, ele pode ser trabalhado. Então, a pessoa mau caráter não é porque ela nasceu mau caráter, é porque ao decorrer da sua vida ela foi construindo aí essa mau caratez. Mas quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem para imprimir em nós o caráter de Cristo. E essa impressão do caráter de Cristo é a restauração da imagem e semelhança do homem. Porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança fala de caráter, fala de igualdade de sentimentos, igualdade de ser, né? Ser santo, puro e etc. E com o pecado isso foi tirado, essa semelhança, essa imagem e semelhança de Deus sofreu uma corrupção, deterioração. E em Cristo isso vem para ser mudado. Então não é inato, esse caráter pode ser mudado. E na maioria das vezes, e no nosso caso, essa mudança é causada pelo Espírito Santo. O caráter moldado pelo Espírito Santo. Então, o segundo ponto, ponto aí do segundo ponto, segundo subtópico aí do segundo ponto. Segundo ponto do segundo tópico. Quando aceitamos Jesus e experimentamos um novo nascimento, nosso caráter passa por uma transformação. Interessante isso, em conexão com a leitura bíblica em classe, né? Um cego não pode guiar outro cego. Então é isso que Jesus estava dizendo para ele. Vocês têm que ser transformados, para depois trabalhar a transformação do outro. Então quando aceitamos Jesus, experimentamos um novo nascimento. Nosso caráter passa por uma transformação. O Espírito Santo trabalha em nós a fim de que sejamos semelhantes a Jesus. Então no primeiro momento, o que o Espírito Santo vai fazer, trabalhar em nós, não é para a gente ter carro, não é para a gente ter dinheiro, não é para a gente ter mansão, é para que a gente tenha um caráter semelhante ao de Cristo. Então, vendo muita pessoa ir na igreja para fazer campanha para isso, campanha para obter carro, campanha para obter tudo, mas no primeiro momento o que o Espírito Santo quer fazer, o poder do Espírito Santo, não é para a gente possuir bens, é para que o caráter de Cristo seja manifesto em nós. Porque Jesus morreu a nossa morte para que a gente viva agora a vida dele. E viver a vida dele é viver a vida segundo os princípios, valores, caráter, etc. de Jesus. Para que nessa transformação aconteça, precisamos submeter inteiramente então a submissão completa. Essa transformação só vai acontecer se tivermos uma submissão completa a Deus. Aí muito interessante isso aqui que o comentarista vem trazer. Ele diz: muitos estão na igreja, mas ainda não foram realmente transformados
por Jesus. Então, você tem muitas pessoas na igreja que ainda não nasceu de novo. Crentes que vivem causando escândalo, divisões, rebeldias, jamais experimentaram um novo nascimento. Terceiro subponto aí do tópico 2 é ataques ao caráter. Em sua vida cristã você terá que lutar contra 3 inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Então o primeiro inimigo aqui é a carne. Quando Jesus foi no deserto ser tentado por Satanás, ele venceu o diabo. Por quê? Porque já tinha vencido a sua carne. Como é que ele venceu a sua carne? Ele estava no período de 40 dias de jejum. Então jejum, oração, meditação da palavra. Ali, quando o diabo o tentou, ele fez menção da palavra. Então ele venceu o diabo por quê? Porque tinha vencido a carne. Depois ele vai dizer: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Lembrando que mundo, na perspectiva de João, mundo é o que? A vida humana organizada sobre o poder do mal, sobre o poder do maligno. Então eu só vou vencer o mundo no último momento. Eu só vou vencer a vida humana organizada sobre o poder do mal, do maligno, se eu, no primeiro momento, vencer a minha carne. Então viver uma sociedade que me instiga a viver uma vida libertina não terá nenhum efeito em mim, se no primeiro momento eu vencer a minha carne e, consequentemente, vencer o diabo. O diabo não é o nosso primeiro inimigo, por quê? Porque o que o diabo faz é estimular a nossa carne, para que assim nos domine. Então, vencendo a carne, o diabo não terá, assim como foi a tentação de Jesus, o diabo não teve nenhum efeito sobre as ações de Jesus, porque Jesus já tinha vencido a sua carne. Para enfrentar é preciso ter uma vida de comunhão com o Pai, orar, ler a palavra e jejuar. Sem isso não conseguiríamos vencer e ter uma vida frutífera. Então isso não precisa nem falar. Oração, jejum e leitura da palavra. Oração, leitura da palavra e jejum, né? Vigiai e orai, para que não tenhamos lugar às obras da carne. Uma vida que não agrada a Deus. Terceiro ponto aí. Terceiro ponto eu faço: viver segundo a carne, vivendo como um espinheiro, uma vida infrutífera. Proposição a ser trabalhada nesse ponto: o propósito do cristão deve ser viver uma vida que agrade a Deus. Caso contrário, não tem valor algum professar ser cristão, é a fé cristã. Então, lembrando, voltando lá à leitura bíblica, diz: por que me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então não adianta a gente dizer que é cristão, pode dizer Senhor, Senhor, e não fizer o que manda. É o que vai ser trabalhado nesse ponto. Primeiro subponto aí do tópico 3. Viver segundo a carne. Não pode agradar a Deus quem vive segundo a carne. Já falamos, é impossível a pessoa agradar a Deus quem vive segundo a carne. Então esse viver segundo a carne aqui, em conexão com o que disse Paulo lá em Gálatas, que é a carta base da nossa reflexão, Paulo vai dizer que toda tentativa de agradar a Deus, toda tentativa de desenvolver-se espiritualmente pela carne é pecado, porque anula a ação e o efeito do que Cristo fez na nossa vida. Então as obras da carne não é só aquilo que é errado, mas é aquilo que pode também ser certo pelos motivos errados. Uma pessoa que acredita que por ela fazer o esforço de orar muito, né? Algumas pessoas até dizem pagar o preço na oração. Na oração você não paga preço. A oração não é um período de suplício. A oração é um período que você passa com Deus porque você o ama. Olha, sumiu, gente, Gálatas da minha Bíblia. Que coisa, hein? Gálatas capítulo de número 5. Para a liberdade foi que Cristo, Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pela lei, da graça descaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então Paulo aqui disse tudo. Qualquer pessoa que tenta se justificar por obras da lei, a lei diz o que é certo a ser feito, mas se eu faço o que a lei diz ser certo, acreditando que pelo meu fazer eu serei justificado, eu anulo a luz de Cristo.
e também a ação do Espírito Santo em nós. Então da graça eu caio. Então tudo na vida cristã, tanto a salvação como o desenvolvimento na salvação, tanto a santificação produto da salvação e o desenvolvimento, a maturidade dessa santificação é produto da ação do Espírito Santo e não qualquer ato humano que possa ser feito aí. Então, voltando aqui, não pode agradar a Deus quem vive na carne. Então, você não pode agradar a Deus, satisfazer a vontade de Deus, alegrar Deus, no certo sentido, acreditando que por suas próprias ações você vai conseguir isso. Mas é pela sujeição ao Espírito Santo. O verso 15 ele fala: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justificação que provém da fé. É pelo Espírito que eu aguardo essa justificação, essa plenitude dessa justificação. Verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O princípio aí do reino de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Continua então, fomos criados para glorificar a Deus e produzir frutos pelo Espírito. Viver segundo a carne causa males, danos na nossa vida e para os nossos próximos, né? Paulo exorta os cristãos de Corinto para que vivam no Espírito. Alguns estavam vivendo segundo a carne, suas ações eram evidentes: inveja, contendas e dissensões. Né? Inveja é uma obra da carne, contendas, dissensões, todas essas questões aqui são produtos da carne. Segundo subponto aí do tópico 3, vivendo como espinheiro. A árvore é identificada por não é identificada por suas flores e folhas, mas por seus frutos. Jamais vamos colher laranja de uma macieira. É impossível um cristão dominado pelo Espírito Santo produzir obras da carne. Então, se a pessoa está produzindo na carne é porque ela não está sendo dominada pelo Espírito Santo. O bom homem tira do seu bom tesouro, coração transformado, coisas boas. O homem mau tira do seu coração pelejas, dissensões, prostituições. Então você percebe que essa questão da entrega ao Espírito Santo nos educa a tirar de nós o que Deus coloca de bom em nós, né? E não propriamente no primeiro momento essa natureza humana vai ser completamente transformada, né? Como dissemos na outra lição, eu já ainda não do reino. O reino já se manifestou, mas ainda não na sua plenitude. Nós fomos transformados, mas não na plenitude ainda. Terceiro subponto aí do tópico 3, uma vida infrutífera. Jesus, na parábola da árvore estéril da figueira, né? Jesus fala acerca de uma figueira estéril que representava Israel, que hoje representa a igreja e também representa o cristão. Essa árvore foi plantada para frutificar e como ela não frutificava, teve que ser cortada. Assim somos cada um de nós. A gente foi chamado para frutificar e Deus espera que a gente dê fruto. Se a gente não dê fruto, tem que ser cortado. Está falando mesmo do cristão. Israel foi plantado, ou seja, isso fala do ministério que Israel tinha para as nações. Ela foi plantada na terra, construída por Deus para dar fruto às nações. E como não dava, então deveria ser cortado. É cada um de nós cristãos. A gente foi chamado, plantado, regenerado, salvo, transformado pelo Espírito Santo, educado, adubado, etc., para produzir fruto. Não para nós, mas para o mundo, como sociedade, a fim de que quem veja esse fruto se converta. Se isso não fizer, deve ser cortado. Na parábola, o agricultor investe na figueira, onde ele está adubando, né? Regando, podando, dando todas as condições para que produza fruto. Mas caso ela não viesse a frutificar, seria cortada. Deus está investindo em sua vida e dando todas as condições para que você produza bons frutos. Aproveite a oportunidade. Pelo menos nós aqui no Ocidente, né, temos liberdade para adorar a Deus, para servir a Deus, para estudar, para ir à escola dominical. Então todas as condições Deus está nos dando para nos frutificar. Se não frutificam é porque realmente não querem. Conclusão, quem vive na carne não pode agradar a Deus. A vida sem Deus torna-se infrutífera. Longe do Senhor nos tornamos espinheiros. Ferimos ao próximo. Busque a Deus e seja uma árvore frutífera. Aqui temos as referências que utilizamos para poder fazer essa lição. Também utilizamos aqui como introdução e comentário, né, da editora
Vida, série Cultura Bíblica, muito interessante, você pode adquirir também e estudar aí. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado, que essa lição possa ajudar você a se preparar, a estar mais capaz para fazer a sua ministração. Mais uma vez, acesse a nossa página no Facebook, curta a nossa página, deixe lá o seu comentário, também o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe essa aula se te ajudou e ajude-nos aí a continuar fazendo esse trabalho com excelência. Fique com Deus, boa aula e até a próxima. Eu creio, estenda minhas mãos e toca o coração, que eu seja um ano novo.